Muito boa tarde a todas e a todos. Pedir desculpa pelo atraso, mas fiquei retido à porta numa série de atendimentos improvisados que não me permitiu dar início a esta reunião à hora prevista. Em primeiro lugar, dar uma nota de satisfação, ver uma sala cheia neste momento. É uma raridade encontrarmos este nível de participação nas nossas reuniões públicas de Executivo e, portanto, começar por deixar essa saudação. Como é hábito, as inscrições do público são no primeiro momento, no período antes da ordem do dia, o que não significa que quem assim o pretender fazer não possamos depois da ordem do dia, portanto temos talvez umas 6 propostas para discutir. Depois da ordem do dia possa haver um novo lugar às intervenções do público, mas, e com a autorização dos senhores vogais, passo a palavra para esse primeiro ponto. Pergunto quem desejar a palavra. Muito obrigado. Então, abriremos novo bloco para intervenções a seguir, mas começando pelo final. Em relação às imagens, 2 pontos. Em primeiro lugar, estão publicadas já no site da Junta de Freguesia, tal e qual como todos os documentos e todo o processo administrativo que faz parte da contratação do metropolitano, toda a informação que nos foi enviada e toda aquela que nós requeremos e que, entretanto, nos chegou. Em relação à forma como as imagens estão feitas, há uma coisa que eu queria dar nota. Hoje, aliás, recebi um estranho contacto de um meio de comunicação social sobre o assunto. Em relação às esplanadas, eu diria que há um princípio base naquelas estações de metro. Não podem piorar as atuais condições de circulação pedonal. Ora, isso significa que se há um passeio onde hoje há espaço para que haja uma esplanada, esse passeio deve continuar a ter espaço para que exista uma esplanada. Ora, isto significará que no alinhamento das bocas de metro, provavelmente teremos que perder o estacionamento, não só de um dos lados, mas dos dois. Porque é preciso manter essa condição de circulação. Dito isto, é cedo para todos estes detalhes, as imagens têm como objetivo exemplificar o que é que será e não demonstrar na perfeição a implementação das estações, até por um motivo simples, que é não está definido qual vai ser a largura daquelas bocas de metro. E, portanto, isso é o suficiente para que ninguém saiba verdadeiramente o que é que aquilo será. Aquilo deduzo que tenham sido usadas, tenham sido renderizadas as imagens, as dimensões habituais ou mais comuns de uma estação de metro, mas sem que haja projeto, ninguém tem a mínima noção do que é que está e, portanto, não podemos tirar nenhuma conclusão sobre a distância que sobra na imagem entre o final da escada do metro e a fachada. Até porque não sabemos verdadeiramente qual vai ser a estrutura, não sabemos a dimensão e não sabemos a estrutura. E, portanto, não só não sabemos o limite, como não sabemos a dimensão e o tipo de obstáculo que será verdadeiramente criado ali. Esta era a nota que queria dar. Certo, isso concordo, mas não sei exatamente, como digo, nós aguardamos que a Metropolitana encerre o processo de contratação, coisa que deve estar para breve. Julgo que a abertura de propostas terá sido na última semana de julho, portanto devemos estar a acabar os prazos para relatório preliminar. Pode ser que tenhamos adjudicação durante o mês de setembro. Aliás, só recordar que temos que voltar a esse assunto e questionar o Metropolitano sobre o estado do processo de contratação. Sobre a obra da Silva Carvalho, mas em particular, mas em geral, sobre a questão do piso confortável, nós, no início deste mandato, começámos por, numa sequência grande de reuniões que fizemos, discutir
porque entendemos que era o momento para o fazer, até para dar tempo a que a Câmara Municipal tivesse a oportunidade de se instalar. Entendemos que era o momento para debater coletivamente qual era o futuro do bairro e deixar uma série de documentos estratégicos definidos que perdurassem à passagem dos executivos, independentemente do resultado eleitoral, dos resultados eleitorais que tínhamos até ao final da década, deixar um documento estratégico aprovado em Assembleia de Freguesia, que, portanto, vincula todas as forças políticas lá presentes, deixar, sobre várias matérias, uma linha traçada até 2030. Isto é verdade também para a Universidade Sénior, à qual já irei a seguir, mas para o espaço público o objetivo era muito claro. O objetivo era ter um plano. Campo de Ourique tem um plano muito claro de urbanização, em particular na parte de Santo Condestável, com os desenhos do engenheiro Ressano Garcia. Portanto, mexer nesse desenho exige um trabalho cuidado e regular. Ou seja, aquilo que é o nosso entendimento é não devemos expor o bairro infinitamente ao gosto de cada presidente de junta e de cada vogal de espaço público, não desfazendo o gosto do vogal Jaime Matos. Não devemos expor o bairro ao gosto pessoal de cada um. E, portanto, estamos a desenhar, e ainda hoje andámos de volta desse assunto, estamos a terminar para submeter à Assembleia de Freguesia o Manual de Espaço Público que prevê precisamente isso. A instalação de piso confortável onde ele for possível, conjugado com calçada onde essa conjugação for possível. Nós temos que conseguir priorizar para o futuro em intervenções, sejam elas quais forem, que venham a ser realizadas nas múltiplas ruas que têm a freguesia, a substituição do piso da calçada por um piso confortável. Será mais ou menos confortável, naturalmente, consoante a dimensão das intervenções, e isso acho que ninguém seriamente pode dizê-lo de outra forma. Mas há um princípio, o princípio é esse. Em ruas mais largas, como será, teremos esta semana, não é? Dia 7, a discussão pública da Ferreira Borges. O que resultou da discussão pública, sendo um passeio mais largo, foi não a substituição na totalidade do passeio por um piso confortável, mas a criação de um corredor central de circulação confortável, mantendo a calçada portuguesa nas zonas mais próximas do final do passeio, seja ela a fachada, onde permite, além de tudo, o acesso às infraestruturas de fornecimento de gás, de eletricidade e de água que genericamente correm junto à fachada dos prédios e, portanto, o acesso é mais fácil do que pelo piso confortável, que tem esse problema. Temos neste momento esse problema na Silva Carvalho. Houve uma obra que não foi uma obra muito grande, mas uma obra de substituição de um ramal que exigiu levantar todas as lajetas e, portanto, tiveram que ser reposicionadas e algumas foram partidas. É um problema da concessionária, não é nosso, mas a verdade é, dado o mau trabalho das concessionárias e o péssimo trabalho da Câmara a fiscalizar as concessionárias, a verdade é que os problemas das concessionárias são de quem caminha, não são das concessionárias. E isso é um cuidado que temos que ter, mas do lado do passeio, do lado do final do passeio, também mantendo um corredor que permite não só uma melhor infiltração das águas, porque no piso confortável a permeabilidade do solo não é tão boa como na calçada portuguesa, e isso não é um detalhe, e além disso mantém a coerência habitual de uma rua de Lisboa, e eram estas as notas que queria dar sobre este assunto. Sobre o tema da Universidade Sénior, em primeiro lugar, a juntar-me à ideia, de facto, da mediocridade das instalações da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, aliás, como um todo, mais do que as salas da Universidade Sénior. O problema de instalações é absolutamente global. A biblioteca não tem por onde crescer, o centro cultural é um centro cultural que foi desenhado com 4 pilares ao centro, o que limita essencialmente o número de espectadores ao número que temos aqui hoje, o que eu acho que também diz bem de como não devia ser um centro cultural, mas sim a expansão da biblioteca, que está também esgotada no número de visitantes e na sua capacidade de continuar a receber livros, que são os dois objetivos das bibliotecas. E no caso de Santa Isabel, o que aconteceu... Santa Isabel é um edifício que é tratado como se fosse um palácio, não é um palácio, nem tem nada de apalaçado, é uma casa grande e com azulejos
que podiam ser históricos, mas na verdade terão sido porventura um dia. O que existe é praticamente tudo já do século XX, mas com uma disposição que pode ser boa para algumas coisas. Terá sido uma disposição talvez lógica para a família que lá viveu antes de ser a sede da Junta de Freguesia de Santa Isabel, mas não é um edifício de escritórios que seja arrumável, também não é concebível como solução de habitação, também não é um edifício que tenha esse valor, e portanto a nossa proposta, que temos trabalhado com a Câmara Municipal durante 3 anos, é que cumpra o seu propósito, que é servir de casas grandes, e que seja por isso alienado. O edifício é um edifício municipal de grande valor, porque aquele volume de metros quadrados permitiria, só para que tenham uma noção, permitiria construir a nova sede da Junta de Freguesia, onde caberia condignamente a Junta de Freguesia e a Universidade Sénior e o Centro Cultural. Permitiria construir o quartel dos bombeiros, que se encontram numa situação difícil já há bastante tempo, e aumentar e reconverter a atual sede da Junta de Freguesia, a antiga sede de Santo Condestável, em habitação pública, do qual o bairro também precisa desesperadamente. Tudo isto era possível fazer simplesmente com a alienação de Santa Isabel. A verdade é, uma das dificuldades deste projeto, além de carecer da vontade do Executivo Municipal, há um outro problema, que é, não é fácil encaixar todas estas peças e ir libertando espaço para que todos estes espaços possam ir sendo dados. Um dos passos mais difíceis é onde é que encontramos um espaço que possa receber 350 alunos da Universidade Sénior a terem aulas todos os dias. Não é muito fácil, temos um único espaço encontrado que teve num processo administrativo difícil no Ministério das Finanças, mas que estará terminado e que iremos visitar nas próximas semanas, tentando encontrar um espaço provisório. Não vai ser o espaço ideal, não vale a pena fingirmos que será, mas é um espaço que permite continuar a desenhar para o futuro. Esta era a primeira nota que queria dar sobre as instalações. Sobre os pagamentos, tem razão no que diz, não há nenhum motivo para que não haja pelo menos um dia por mês em que possa haver um funcionário a receber pagamentos da Universidade Sénior em Santa Isabel. Agora, não há nenhuma dificuldade entre Santo Condestável e Santa Isabel. Santo Condestável e Santa Isabel não existem, são entidades que se extinguiram, já não existem, não há funcionários de uma e de outra, os funcionários estão todos no mesmo sítio. Acontece que, dada a falta de qualidade de serviço de Santa Isabel, mas também a necessidade de reforçar os meios na sede da Junta de Freguesia, terminámos com o posto a delegação de atendimento que havia em Santa Isabel, e portanto temos os serviços todos concentrados em Santo Condestável e a Universidade Sénior toda concentrada em Santa Isabel. Isto não significa, e concordo com o que diz, que não possa haver um dia para pagamentos, coisa que resolveremos com facilidade agora no próximo mês, provavelmente já teremos esse problema resolvido. Sobre as inscrições passaram a ser online em 2020, precisamente porque tínhamos muitas queixas, que as pessoas não queriam ir para uma fila onde estavam 350 pessoas, coisa que eu compreendo. Não é possível arrumar um posto de atendimento para que seja rápido inscrever 350 pessoas. Não é, especialmente surgem dúvidas, surgem problemas e, portanto, a fila demorava tempo a mais e, portanto, criámos esta solução. O que não significa que não possa haver esse tipo de atendimento esporadicamente, que existe. Agora, o meio preferencial é o online. Há atendimento presencial para inscrições, como há, aliás, com praticamente todos os serviços digitais do Estado, não só da Junta de Freguesia, mas todos os serviços digitais do Estado, as Juntas de Freguesia apoiam na utilização digital para qualquer procedimento que seja preciso fazer, tal qual como temos o contrato. Nem sei, acho que já nem temos contrato, acho que já é uma coisa que fazemos por decisão do Executivo, no apoio ao preenchimento do IRS online, por exemplo. Também não deixaríamos de ter, naturalmente, para as nossas inscrições. Em relação aos pagamentos, voltar a repetir, iremos resolver o problema rapidamente. Em relação ao tema cativações, não há
a figura da cativação propriamente dita não é uma figura que exista nas juntas de freguesia e não é uma figura financeira que exista nas autarquias locais. No entanto, aquilo que aconteceu foi, não tivemos, não tanto pelo aumento de impostos, mas pelos baixos números de execução das taxas da ocupação de espaço público em particular, nos anos da pandemia. Isso fez baixar a nossa projeção de receita e tivemos um aumento muito grande acima do previsto. Esse aumento foi distribuído, por um lado, para reforçar o plano e acelerá-lo de reconversão de passadeiras em passadeiras seguras, um dos objetivos, e principalmente foi usado para 2 objetivos de ação social. No momento em que entendemos e sabemos que as famílias estão massacradas pelo aumento da inflação, entendemos, por um lado, reforçar o nosso fundo social de freguesia, uma vez que não houve esse aumento no fundo de emergência social, que é uma competência municipal. Reforçámos esse fundo já em abril deste ano, mas também num apoio mais universal, um apoio à aquisição de material escolar. Nos números provisórios que vi hoje, apoiámos já mais de 120 crianças na aquisição de material escolar. Ficaremos abaixo do valor que estava previsto, porque, bom, em último caso, porque as compras correram extraordinariamente bem e, portanto, conseguimos uma poupança grande nesses valores, que servirá, mais uma vez, para reforçar o nosso Fundo Social de Freguesia, que esperemos chegue esgotado ao final do ano, apesar dos números de execução, também confesso, não estão exatamente nos valores que eu gostaria, mas não tenho dúvidas que lá chegaremos, nem que seja aumentando a nossa intervenção social na altura do Natal, onde somos muitas vezes mais procurados pelas famílias, porque também não depende só de nós aumentar a nossa execução, não é? Há uma necessidade que os pedidos nos cheguem, nem tudo nos chega e, portanto, em último caso, no Natal, que é o momento em que somos mais procurados pelas famílias para esse tipo de resposta, reforçaremos a nossa verba e tenho a certeza que chegaremos à totalidade da execução e, portanto, não prevejo que haja cativações, não há, e aumentos de receita também não prevejo que exista. Os que existirem, a manter-se o mesmo quadro económico, terão igual destino quando apurarmos o saldo de gerência em abril do ano que vem. Muito obrigado. Não sei se há... Pode toda a gente falar o número de vezes que quiser, mas as reuniões são do Executivo. Isto não é um debate sobre o assunto, podemos ter um debate sobre o assunto. Este é um momento legalmente obrigatório que tem um regimento para cumprir e eu tenho a obrigação de fazer cumprir o regimento. E, portanto, sobre o tema semáforos e o que são aquelas máquinas em cima. Aquelas máquinas em cima são uma de duas coisas. São detectores de velocidade e não radares, que, portanto, fazem cair, eu não sei, ou seja, varia de semáforo para semáforo. Uns têm simplesmente um painel fotovoltaico que alimenta, muitas vezes parcialmente, o semáforo. Outras têm um detector de velocidade que faz cair o semáforo de verde para vermelho ultrapassado um determinado limite. E há agora um novo equipamento que eu julgo que tem sido instalado em todos os novos semáforos em Lisboa,
que é o hardware que permitirá um dia, é o equivalente ao botão do semáforo dos peões. Ou seja, o atual software de gestão de semáforos não permite, mas permitirá, no futuro, que a passagem do automóvel priorize sim a abertura do semáforo se não houver nenhum peão em espera e, portanto, conseguir uma gestão mais eficaz dos fluxos de trânsito por estar a detectar os movimentos à medida que eles vão acontecendo. Pronto, eu não sei exatamente no caso concreto qual será, mas será seguramente um destes três. Depois, sobre o tema da calçada, há um caminho que tem vindo a ser feito de substituição da totalidade da calçada branca por calçada branca e preta, melhorando a aderência, como bem destacou, mas tem sido priorizado em ruas inclinadas, dentro das ruas inclinadas, ruas com mais tráfego pedonal, e dentro das ruas com mais tráfego pedonal, as que mais carecem de intervenção. Há um tema no qual eu diria, não lhe quero chamar um erro, porque é fácil apontar os erros dos outros 10 anos depois, mas há uma falha de competência na distribuição na reforma administrativa da cidade que distinguiu a manutenção da calçada da intervenção na calçada. Acontece que uma ocorrência em calçada carece de manutenção, a recuperação e a reparação do espaço público é uma intervenção e, portanto, são competência municipal. A Câmara Municipal, para melhorar os seus prazos de execução, dada a dimensão destas obras no monstro que são as obras municipais, optou por delegar e tem vindo a reforçar o número de delegações de competência que faz nas juntas de freguesia para que essas intervenções sejam feitas. Já muitas intervenções foram feitas em Campo de Ourique, desde 2013, há ainda muitas por fazer. No caso da Ferreira Borges, não está identificado, eu admito que passava um problema à porta da nota, há problemas que vão surgindo e que nós vamos reparando pontualmente, naturalmente. Admito que possa ser esse o caso. A recuperação da Ferreira Borges foi aquilo que disse, ou seja, a quantidade de raízes de árvores e a infraestrutura que ali existe torna impossível que ele possa ser reparado de ponto a ponto. A Ferreira Borges tem que ser reparada de ponta a ponta e não de ponto a ponto. Respondendo já ao tema que eu julgo que terá sido o Sr. Jorge Maia a deixar sobre o prazo de obras da Ferreira Borges. Aquilo que foi dito pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara é que as obras começariam ainda durante este ano. Eu sempre disse que achava que era um lapso, seria durante o ano que vem, coisa que prevejo. A apresentação pública do projeto é feita ainda antes da fase de revisão final de projeto, mas estará a Câmara em condições de muito em breve lançar o concurso para a obra, sendo que nós pedimos 2 trabalhos que não são trabalhos pequenos e que podem atrasar ligeiramente os trabalhos. Um é que seja criado um plano que não tinha. Era a única parte da discussão pública que fizemos no final do mandato passado que serviu de base a este projeto desenvolvido pela Câmara. Não cumpriram a necessidade de criar um plano de acalmia de trânsito na Ferreira Borges, e isso era um primeiro problema. E o segundo problema é, nós entendemos que em obra a divisão da intervenção da Ferreira Borges tem que ser praticamente quarteirão a quarteirão, coisa que significará, porventura, mais 15% de duração dos trabalhos, mas não é possível assumir que se pode fechar a Ferreira Borges de ponta a ponta durante um ano ou um ano e meio. Em relação às pessoas em situação de sem-abrigo, em primeiro lugar, tentar ser preciso na escolha das palavras para não ser mal interpretado ou para que alguém não compreenda aquilo que eu quero dizer. O trabalho da ação social, em particular junto das pessoas em situação de sem-abrigo, é um trabalho de resiliência. Mais do que a falta de respostas que existem, mais do que as redes de atendimento e as redes de resposta e a articulação entre as diversas entidades, que tudo isto existe, há uma série de problemas que a resposta ou é precária, e é precária por um motivo simples, desde logo, que é a dificuldade de acesso à habitação é uma realidade para todos.
E os programas de Housing First, apesar de terem crescido e hoje em dia já contarem, julgo eu, com 400 unidades habitacionais para a integração de pessoas em situação de sem-abrigo, não existem no resto do país. Já agora, num mundo globalizado, também há uma falta de respostas grande e há outros problemas, nomeadamente no que toca às dependências, em grande parte dos países do mundo, que leva a que haja fluxo de migração, em particular de pessoas com situações de dependência, e isto é uma realidade, por exemplo, de toda a Europa de Leste. E a Europa de Leste nem sequer é a terminologia certa, é tudo o que está para lá de Itália, incluindo Itália, apesar de há pouco tempo, tem, por exemplo, uma política de criminalização dos consumos de drogas, o que significa uma grande circulação de consumidores, em particular para a Península Ibérica, onde as respostas são muitíssimo melhores do que no resto do mundo. E esse é um problema que faz com que haja uma população que é crescente, e por muito boas que sejam as respostas, é difícil responder ao problema. E além disso, há muitos casos, e sem querer entrar em detalhes do caso a caso, há uma grande incidência de casos de problemas de saúde mental, que leva a que haja, muitas vezes, integração, criação de resposta, integração em programa e regresso à rua. Ou então outros casos, como há resposta familiar, há estrutura familiar e a pessoa foge da resposta familiar e regressa à rua. E demoramos algum tempo a resolver alguns dos casos. A resposta de saúde mental no SNS não é a que julgo eu todos gostaríamos que fosse. O trânsito dos processos também não é muito fácil. Há literalmente processos em que carregamos o papel passo a passo do psiquiatra para o delegado de saúde, do delegado de saúde para a polícia, da polícia para as equipas de rua da Câmara Municipal. Acompanhamos nós, porque as equipas de rua da Câmara estão sempre a mudar, estão sempre a rodar e, portanto, não conhecem os processos. Portanto, somos nós que asseguramos essa resposta de proximidade e mesmo com este caminho passo a passo e integrando sempre e apoiando sempre, às vezes as pessoas, quando são conduzidas ao internamento, têm alta em 10 minutos. Isto são casos reais, mais do que um. Pronto, é um trabalho de resiliência que vamos fazendo, vamos resolvendo os casos todos. Não temos casos crónicos na freguesia, temos alguns difíceis, temos um muito difícil na Álvares Cabral, que eu julgo que não estará ainda resolvido. Esse do Canas, por exemplo, está resolvido já. Temos um na Álvares Cabral que eu julgo que ainda não está resolvido e que, pronto, apesar de dedicarmos os nossos esforços a tentar encontrar uma solução, não vejo verdadeiramente um caminho que se possa traçar para ele, mas pronto, um dia há de se encontrar. Mas não há uma bala mágica para o problema, é insistir e manter a capacidade de não desistir das soluções e de continuar a trabalhar em rede para encontrar melhores soluções. Sobre o super quarteirão e o estacionamento, dividir a resposta em 2 pontos. Em primeiro, uma resposta sobre o evento dos testes do super quarteirão. Nós já realizámos 2 testes do funcionamento do super quarteirão, um primeiro em junho, só com o corte da circulação do trânsito para ver qual era o primeiro impacto. Eu confesso, acho que o impacto foi muito reduzido a um domingo, não criou problemas de maior em lado nenhum. Como todos os testes, nem tudo corre bem. Eu acho que a fraca comunicação também não permitiu testar como poderia ter permitido se tivesse sido comunicado com mais tempo. Mas foi o tempo possível do acordo com a Câmara Municipal para o teste. Testámos depois em julho, e aí não só a retirada da circulação, como a retirada dos próprios carros do jardim e o aumento da área das esplanadas e a instalação de vários equipamentos na via pública, portanto, devolvendo o espaço. E agora escolhemos, ao contrário do que era pedido por muita gente, não quisemos fazer este ensaio, que tinha que ser um ensaio longo, porque não era possível fazer este teste sem o fazer ao longo de vários dias, mas quisemos fazê-lo antes do regresso das escolas. Portanto, as aulas começam na semana seguinte, que é a Semana Europeia da Mobilidade, que começa dia 16 ou dia 18,
já não sei exatamente quando é que é a segunda-feira, deve ser dia 18. Até dia 15. Sim, mas as escolas o que farão, fazem sempre, abrem à sexta-feira 1 hora e fecham novamente. Mas nunca há o trânsito nesta semana que temos numa semana normal. Ora, mas nós escolhemos esta semana por isso mesmo, por não coincidir com o arranque das aulas. Lá está, reconhecendo que é uma semana difícil para os pais, é sempre uma semana de stress, mesmo para quem não leva os filhos à escola pela primeira vez. Não quisemos acrescentar problemas em cima de problemas e, portanto, devolver a normalidade do funcionamento do bairro no dia do início das aulas, que será a segunda-feira, no domingo à noite, teremos a esmagadora maioria do espaço normalizado. Dito isto, o teste tinha que ser feito num período longo e só se consegue fazer um teste rigoroso num período longo em que haja circulação. Não é possível fazê-lo de outra forma. Em relação às alternativas para o momento do evento, não há alternativas possíveis por um motivo simples, que é as alternativas que existem são alternativas pesadas e que têm que avançar. Agora, isto não significa que nós possamos deixar cristalizar o espaço público infinitamente, não o podemos fazer. Há testes que temos que fazer para que o espaço evolua e esses testes têm, por vezes, impactos. Tentamos reduzir os impactos, motivo pelo qual antecipámos no calendário e não utilizámos aquilo que, lá está, ainda ontem foi uma das críticas às quais estive a responder, não é? Porque é que não usámos a Semana da Mobilidade? Porque é importante testar e não aparecer a discutir a Semana da Mobilidade. Em relação ao superquarteirão como solução definitiva, aqui eu diria que é completamente diferente, mas já agora também dizer durante as obras do metro o que acontece e o que deve acontecer àquele espaço. Em primeiro lugar, nós devemos, e é isto que temos defendido sempre, assumir que todo o estaleiro que pudermos passar do jardim para a estrada deve passar do jardim para a estrada, reduzindo o impacto no Jardim da Parada. Isso significa perder lugar de estacionamento. O metropolitano tem a obrigação, aliás está na Declaração de Impacto Ambiental, de criar estacionamento provisório. O metropolitano fez 2 propostas, nós devemos parecer positivo às 2, propusemos uma terceira. A Câmara Municipal, que na verdade é quem faz todo este processo negocial com o metropolitano, não sabemos exatamente que resposta tem dado às propostas do metropolitano. A verdade é que esse caminho tem que ser feito. Mas, mais do que isso, há oportunidades e há caminhos que não devemos desperdiçar. No Pátio das Sedas, que é o terreno gigantesco que a EML comprou no final da Tomás da Anunciação, há um parque de estacionamento de superfície com quase 300 lugares a trabalhar à altura de um 3º andar. O que significa que, sem aumentar a altura daquele terreno, seria construível sem ter que encarecer o projeto escavando um piso inteiro para baixo. Podíamos, construindo 2,5 pisos, sem subir a altura, não é? Ganhar 400 lugares. Se construíssemos um piso acima, o que não inviabilizava a ocupação da cobertura, por exemplo, num dos projetos que vi a determinada altura com a construção de uma creche, significava 500 a 600 novos lugares. Ora, este projeto, cujo financiamento está garantido, a Câmara já transferiu este dinheiro para a EML há 3 anos, este projeto não avança e eu não sei porque é que não avança. Há um parecer errado do urbanismo da Câmara Municipal na análise da intenção da construção do projeto. A senhora vereadora do urbanismo, inquirida sobre este assunto ao longo destes 2 anos, não dá resposta sobre o assunto. Depois há um outro mistério, ainda maior para mim, que é o do Parque da Travessa do Baúto, que foi lançado o concurso, correram todos os prazos, tanto quanto sabemos, houve propostas em preço e o processo desapareceu. Questionámos, primeiro por telefone, face à falta de resposta, passámos para a questão por escrito,
continuamos a não ter resposta e já ultrapassámos todos os prazos administrativos para que a Câmara nos possa prestar este esclarecimento e não prestou. São mais 100 lugares que estão desperdiçados. Nós não podemos continuar a desperdiçar todo o espaço potencial para a construção de estacionamento e com isso prejudicar todo o espaço público. E, portanto, reconhecendo e admitindo que possa haver esse agravar das condições durante o período do evento, a solução definitiva tem que passar pela construção destas infraestruturas que, como já disse, não só estão projetadas, como estão financiadas. E, portanto, eu confesso, não compreendo de que é que estamos à espera para avançar com esta solução. Dar nota, só para repetir mais uma vez, sobre o tema metropolitano e aproveitar o metropolitano, esta nota sobre o metropolitano para fazer essa transição. O metropolitano é obrigado pela Declaração de Impacto Ambiental a construir estacionamento de compensação, porque uma parte do estacionamento do Jardim da Parada terá que ser retirado e aquilo que nós entendemos é que deve ser retirado mais durante a obra para reduzir o impacto do estaleiro dentro do jardim. Eu, quando tiver mais informações, partilhá-las-ei sobre qualquer um dos temas que aqui citei. Em relação ao tema do metro e tentando ser exaustivo, e depois voltarei atrás às outras questões que por acaso saltei, em relação ao metro e ao superquarteirão, em primeiro lugar, aquilo que nós entendemos, e foi o resultado do trabalho e das muitas discussões que foram sido tidas, que fomos tendo sobre o metro e o Jardim da Parada e a forma como devemos encarar esse processo, começou a ganhar forma a ideia de que devemos aproveitar essa oportunidade para expandir o Jardim da Parada. Em primeiro lugar, discutiu-se a retirada do trânsito de travessia, com a inversão dos sentidos, depois a retirada de uma parte de estacionamento, até que começou a crescer esta ideia de potencialmente poder ser feito um super quarteirão. Aquilo que sei das conversas que tive com o Sr. Presidente da Câmara sobre este assunto é da sua intenção de procurar um projeto. O metropolitano está disponível essencialmente para fazer o que a Câmara quiser na reposição e no ordenamento do jardim. Não é um tema para o metro não tem opinião sobre isso, o metro fará o que entender a Câmara Municipal. A Câmara concorda com estes princípios, mas concorda também com aquela que é a nossa visão de que antes de se cristalizar um projeto, ele deve ser discutido também com quem mora no Jardim da Parada, e quando digo no Jardim da Parada é nas portas que dão para o Jardim da Parada. O problema do estacionamento que terá que ser retirado, como disse, tem resposta na criação de infraestrutura e deve ser essa a visão que temos para aquele espaço. É diferente a forma como se consegue. Neste momento, e depois dos 2 testes que já foram feitos, os comerciantes estão todos bastante convencidos. Em relação aos moradores, há um problema que não tem solução, que é uma garagem que ali existe e ali continuará a existir. Essa limita sempre qualquer projeto que para ali haja, e há um trabalho de construção com os moradores, em particular do prazo da execução deste plano, que tem que ser trabalhado com todos. Em relação agora ao tema localização do metropolitano, como disse, a expansão do metropolitano para a zona ocidental da cidade é um problema com 40 anos. Foi sendo adiado por muitos motivos. O principal deles é a eterna dificuldade de tomar uma decisão sobre qual é a forma como o metropolitano vence o Val de Alcântara e vence, em particular, o Caneiro de Alcântara. Bom, esta hesitação fez com que se aproveitasse a discussão do metropolitano para discutir assim, uma série de coisas que não têm nenhuma relação com o metropolitano, como a localização da estação de comboios de Campolide. É uma discussão relevante, não é uma discussão para a rede metropolitana, naturalmente. Não faz sentido que infinitamente continuemos a construir infraestruturas para uma estação de comboios que foi construída no sítio errado, quando podíamos construir a estação de comboios facilmente no sítio certo. E, portanto, a teoria de que a boa solução era levar o metro à estação de Campolide, dos comboios,
É uma teoria da qual devemos fugir por si. Arrumado este tema, regressamos à mesma dificuldade técnica, que é como cruzar o Val de Alcântara. E, portanto, houve uma decisão, ainda durante a anterior legislatura, do então Ministro Matos Fernandes, de não fazer o metropolitano passar por baixo do cemitério dos Prazeres, que implicaria que depois saísse num viaduto alto e que o levaria direto ao Alvito e que, portanto, deixaria por ligar toda a zona de Alcântara Mar e Alcântara Terra e já agora toda a Avenida de Ceuta e as milhares de pessoas que lá vivem, muitas das quais em Campo de Ourique, e, portanto, eu confesso, solução, estação de Alcântara no acesso ao tabuleiro da ponte é a solução que melhor serve Campo de Ourique. Faça isso, passou a ser necessário, para que a estação fosse no tabuleiro da ponte, era necessário que a estação conseguisse chegar de Campo de Ourique ao acesso ao tabuleiro da ponte, perdendo aqueles metros. Isso significava, dadas as limitações técnicas do metropolitano, tanto de curvatura como de inclinação na circulação de veículos, precisava de muitos metros para conseguir fazer esta volta. Isso significava que era preciso fazer uma saída de emergência, cujo único sítio onde podia ser feita era na Avenida Infante Santo, e face ao custo de fazer uma saída de emergência de grande dimensão na Avenida Infante Santo, decidiu o metropolitano fazer uma estação de metro. Era essencial fazer também uma estação nas Amoreiras, como os números revelam. A estação das Amoreiras é da expansão da linha vermelha, aquela que permitirá a maior distribuição de pessoas e de novos utentes para o metropolitano. E face a isto, face ao facto de termos um ponto Amoreiras, outro ponto Infante Santo, que, recordo, foi fixado pela necessidade de cruzar o Caneiro de Alcântara, onde só havia duas opções, ou no acesso ao tabuleiro da ponte, ou na estação do Alvito, com um viaduto que passaria à altura do Val de Alcântara. E o metro dizia que tinha estes estudos publicados. Estes estudos eram impossíveis de inteligir. Eu tentei, durante várias semanas, inteligir estas conclusões e nunca consegui inteligir nenhuma. Então, face a isso, o que fizemos foi pedir ao metropolitano um documento de resumo com as várias localizações que surgiram em todas as discussões públicas, todas as localizações, o quartel, a Praça Afonso do Paço, a Praça São João Bosco. Fizemos todas essas perguntas ao metropolitano e temos um documento assinado pelo metropolitano que explica porque é que nenhuma dessas localizações serve e, mais do que isso, explica porque é que o Jardim da Parada, e é uma das conclusões, que hoje é um documento administrativo assinado pelo metro, é um resumo desses muitos estudos que eles dizem que estavam publicados, porque estavam dispersos ao longo de 18 volumes de estudos, de expansões do metropolitano de Lisboa, em que o metropolitano explica que o único local para fazer a abertura do poço de ataque e a estação do Jardim da Parada e a estação de Campo de Ourique é o Jardim da Parada. Bom, isto não significa que o metropolitano não tivesse no seu desenho original uma série de inutilidades que eram apenas agressões ao Jardim da Parada. Uma delas era a construção de um respirador desnecessário na outra ponta do Jardim da Parada e com 3 metros de altura. Esse, lá está, não tendo justificação técnica, foi retirado e transferido, julgo eu, para junto à Escola Ressano Garcia, o que aliás vai permitir terminar a rua que lá chega, Cis Pacheco, e que hoje termina numa escada, passará a acabar, como todas as ruas, no seu declive próprio, chegando à escola. Bom, dito isto, e portanto, como digo, está publicado no site da Junta, já lhe passo a palavra. Deixa-me só. Sobre o tema árvores, Jardim da Parada, eu julgo, estamos ainda, e como digo, há um nível de detalhe que só quando tivermos o projeto é que vamos conseguir saber. Se tem que me deixar acabar uma frase. Quando perceber qual é o nível de detalhe que eu não sei, depois dirá o que entender. Inicialmente, o projeto tinha um problema
como disse, o projeto que tinha o respirador tinha um problema desde logo, que era não respeitar a distância a uma árvore que não é classificada, mas em nosso entender devia ser. Foi outro dos motivos pelos quais isso saiu. Hoje, e com o afastamento que já sofreu também a abertura do poço de ataque até ao local dos sanitários, hoje o que está em discussão é se terão que ser retiradas 4 ou 5 árvores, sendo que destas 4 ou 5, só há 2 que não são replantáveis, que são 2 que estão exatamente encostadas aos sanitários e que passarão a estar ocupado, esse local passará a estar ocupado pelo elevador. Estas 2 árvores não são árvores da moldura exterior do Jardim da Parada. São 2 árvores, como há muitas árvores naqueles canteiros, são 2 árvores que nem sequer são árvores de grande porte. O que lhe digo é da moldura, e era por isso que eu lhe estava a dizer que há detalhes que só com o plano de estaleiro é que podemos vir a saber, e realmente o plano de estaleiro eu não sei, nem eu nem ninguém, mas até da última conversa que tive com o Ministro, que foi há 10 dias, e como disse há pouco, eu entendo que deve ser desviado o estaleiro o máximo possível para a faixa de rodagem que prejudicará o estacionamento, mas salvará pelo menos uma das árvores da moldura exterior da parada. Pronto, portanto, é nesta discussão que estamos. Dar nota que estas árvores o metro vai retirar e vai tentar... o metro até no início, o metro assumia como um compromisso as 3 da moldura, o metro assumia como um compromisso que seriam transplantadas e depois retransplantadas. Eu pedi ao Metropolitano que deixasse de fazer esta afirmação, uma vez que isto está no reino da alquimia. Portanto, o metro fará o processo na mesma, como é obrigado a fazer, por lei, mas eu não acredito que as árvores sobrevivam a este processo. Portanto, o que te dá neste momento é a retirada de 3 das árvores exteriores da moldura, não seguidas, portanto intercaladas, de modo a garantir que não há um afetar da mancha do jardim, porque as manchas, se retirarmos 3 árvores, ficamos com um buraco. Se retirarmos 3 árvores intercaladas, até dada a dimensão da copa, não temos nenhuma comparação com o impacto que teremos na realidade do que lá está. Em relação à Praça Afonso do Paço, queria só dar nota de que fechamos a negociação dos contratos de delegação de competências para o mandato com a Câmara Municipal há poucos meses. E a Praça Afonso do Paço era a segunda obra identificada como mais prioritária na nossa negociação com a Câmara, tem já o financiamento garantido, estamos em negociações já do estudo prévio com a Câmara. Pedi, aliás, que fosse a primeira a ir para projeto de execução, portanto o Arco do Carvalhão vai perder prioridade na elaboração do projeto de execução, e o próprio Metropolitano, antes do arranque da obra, porque em obra, e isto também não vale a pena tentar dourar o filme, durante a obra o parque infantil terá que ser retirado do jardim. Terminada a obra, regressa ao mesmo local. Antes da obra, uma das coisas que o Metropolitano fará é instalar um parque infantil na Praça Afonso do Paço, e nós faremos o resto da construção do jardim na Praça Afonso do Paço, mantendo os lugares de estacionamento, rearranjando o lugar, mas ganhando naquele que é o segundo quarteirão vago da malha de Campo de Ourique, criando um jardim que é sensivelmente 60% do jardim que existe no Jardim da Parada, surgirá ali. Dar ainda nota sobre parques infantis e Metropolitano, que o Metropolitano, além deste parque infantil da Praça Afonso do Paço, retirará o do Jardim da Parada, colocá-lo-á no adro da igreja, também antes ainda do arranque da obra. Sobre a questão do estacionamento, julgo que já terei respondido ou já terei partilhado aquilo que tinha para partilhar. Sobre a fiscalização das esplanadas, eu quero repetir uma coisa. Não há nenhum licenciamento que tenha sido feito por nós que não cumpra a lei, o que não significa que não possa haver abusos no licenciamento. É verdade, na utilização do licenciamento. Nós passámos a ter, durante o ano 2022, julgo eu, uma equipa de fiscalização e que já conseguimos alterar muitas esplanadas, temos trabalhado também de noite, porque muitas vezes o que acontecia é os comerciantes passaram a cumprir a dimensão da esplanada de dia e deixavam de cumprir à noite, sabendo que não havia fiscalização. Mas, face à falta de resposta da Polícia Municipal, que é outra entidade que desapareceu da cidade,
encontra-se ausente. Vamos reforçar a nossa equipa. Eu acredito, mas isso cada um acredita na polícia ou quem entende. Eu acredito pouco. Eu, como tenho para lá uma nota da polícia de uma reclamação, de uma denúncia de alguém que ligou para a esquadra a dizer que estava alguém a vandalizar a vedação à porta da esquadra e a esquadra respondeu que reparar vedações era com a junta de freguesia, eu daí para a frente acredito em tudo. Autos da polícia municipal não tenho nenhum. Portanto, tenho às vezes umas apreensões de uma venda ambulante que eles entendem que é um problema dramático sobre esplanadas. Não fazem o seu trabalho. Como não fazem, nós vamos reforçar, e temos o concurso aberto, na última resposta que me deram, os contratos com muita fé serão assinados no final de dezembro dos novos trabalhadores para que consigamos duplicar a nossa capacidade de fiscalização. Nós neste momento não temos capacidade para ir a todos os problemas. Não vamos a todos os que podemos. Não, mas isso foi o que eu lhe disse. Como isso acontece, nós, naturalmente, como lhe disse, também fiscalizamos à noite, foi isso que eu disse. Mas são períodos de fiscalização. Porque não podemos passar toda a fiscalização para a noite e não tenho fiscais para trabalhar de dia e de noite. Foi isso mas isso é o que eu lhe digo. Eu não sei o que é que lhe disse o fiscal. O que o fiscal lhe disse é falso. Pronto. Eu acredito, mas sabe que isso também não acredito em tudo o que me dizem na rua. Agora, o que eu lhe posso dizer é, fiscalizamos de dia. Contra a minha palavra, acho que não. Mas isso também tem a ver com a opinião que eu tenho da minha palavra e do tempo que eu gasto a vender o meu latim. Se achasse que a palavra do funcionário que encontra na rua está certa e aquilo que eu digo está errado, não perdia aqui tempo para explicar-lhe. Eu respondo-lhe, deve acreditar naquilo que eu lhe digo. Se o funcionário da junta lhe disse outra coisa, recomendo que desconsidere essa opinião. Se quiser considerar a opinião do funcionário da junta, faça favor, o que é que eu lhe faça? Posso partilhar os horários dos autos, mas mais do que isso não posso fazer. Bom, mas como lhe disse, há uma dificuldade, como não conseguimos ainda alargar a nossa equipa de fiscalização, só conseguimos fazer fiscalização noturna a espaços. E isso naturalmente cria problemas. Ora, também não é por acaso que nós concentramos a nossa fiscalização de dia, é porque as pessoas caminham mais de dia do que caminham de noite. E também por isso nós temos a nossa fiscalização concentrada no dia e não na noite. Em relação ao tema concreto ponto a ponto, se quiser e em qualquer momento que queira identificar-nos alguma situação de incumprimento, nós respondemos naturalmente a denúncias, fiscalizamos mais depressa denúncias, naturalmente, do que a nossa atividade normal de fiscalização. Ou seja, uma denúncia que entra é priorizada pela fiscalização em detrimento do seu trabalho regular de fiscalização. E, portanto, agradeço, ninguém tem a obrigação de o fazer, naturalmente, é uma obrigação nossa reforçar as equipas, mas agradecemos esses contributos. Em relação aos problemas do urbanismo, infelizmente as juntas de freguesia não têm nenhuma competência urbanística, não só nas alterações dos títulos constitutivos não temos, nem sequer parecer damos, mas não temos sequer acesso às operações urbanísticas que estão licenciadas, não é as que estão em licenciamento, não temos sequer acesso ao que foi licenciado, e temos em lado nenhum, isso é tudo municipal. Não significa, naturalmente, que havendo alguma ilegalidade não recorramos à Câmara Municipal, mas eu confesso, houve algumas até hoje, nenhuma dessas, mas há uma coisa que também lhe digo, não tinha pensado nesse problema, não me ocorrem também os problemas todos, acho que era uma coisa que o PDM, que o PDM precisa de ser revisto, não é? Porque passaram 12 anos, desde a última vez que foi, o PDM devia passar a proibir a alteração de uso de estacionamento em privado para uso comercial. Acho que é um caminho que devíamos fazer. Sobre as plantações de jardim parada, e julgo
que para terminar voltarei se me tiver faltado alguma. Sobre as plantações de Jardim da Parada, as plantações são anuais. Eu julgo que nos últimos anos até temos feito bianuais, mas a verdade é, tanto pela qualidade dos seus solos e principalmente pela perda, pela falta de solo, que se agravou desde que se terá mudado, disse que presumo que há mais de 10 anos se tenha mudado para cá, há 15, pronto, agravou-se ligeiramente a falta de sol no Jardim da Parada, não é? Com o aumento das copas vai-se densificando a sombra e, portanto, o Jardim da Parada é cada vez menos fértil, em particular para flores, não é? As flores precisam de mais sol do que os verdes e por isso nós vemos os agapantos sobrevivem, as eras sobrevivem, as flores morrem rapidamente. A isto acresce que o agapanto sobrevive também, porque é horrível, e também por ser horrível ninguém o quer roubar, ao contrário das flores que toda a gente quer roubar. E portanto nós fazemos plantações bianuais, elas não sobrevivem e são muito roubadas e portanto é difícil manter, o que não significa que não sejam plantadas, e são, eu confesso não sei dizer se foram sempre nos últimos 10 anos, tenho a certeza, desde que passei a assinar esse tipo de instruções, tenho a certeza que aconteceram, que fizemos plantações todos os anos, desde 2021, no Jardim da Parada. Agora, só para dar nota, as pessoas vão passar a roubar. Porque como vamos retirar as vedações, as pessoas vão passar a roubar. Não vai deixar de haver sol. Ao contrário do que acontece no Jardim da Parada. Outros jardins onde nós temos problemas. O Largo do Dr. António Viana, por exemplo, não há nada que lá pegue. Tem demasiado vento, tem pouco sol. E aí não são as pessoas, são os cães. Temos problemas nos jardins e as flores não são fáceis de manter nos jardins. Não são mesmo. E portanto, elas são plantadas, continuarão a ser plantadas, sabendo nós que estão condenadas a desaparecer antes do final do ano seguinte. Mas é um processo que continuaremos a fazer. Para terminar as questões que eu julgo que é o que me falta, sobre a placa do Almeida Garrett. Eu não me lembro do processo em detalhe, era muito jovem quando esse processo todo decorreu. Eu lembro-me bem da história. Se bem me recordo, foi decidido na altura pela Comissão de Toponímia da Câmara que, dado o facto do imóvel já não ser o mesmo, não deveria manter-se a placa. Já agora, a situação é semelhante e, portanto, aliás, pedia se calhar ao Vogel Vieira da Silva que analisasse, que escrevesse à Comissão de Toponímia sobre este assunto, ou ao Vereador da Cultura. É semelhante ao problema que se põe com o Alfredo Marceneiro, porque o prédio, qualquer um dos prédios onde o Alfredo Marceneiro viveu em Campo de Ourique, nasceu e viveu em Campo de Ourique, foram demolidos e, portanto, há uma dificuldade em pôr uma placa. O que não significa que não possamos evoluir e assumir que aquilo que é construído nos locais não altera os locais e, portanto, as pessoas continuaram a nascer e a viver ali, independentemente de ser ou não aquele edifício. Acho que é um caminho que temos para fazer. Sobre o tema centro de saúde, só um momento. Sobre o tema centro de saúde, a Sociedade de Reabilitação Urbana atrasou significativamente o processo. E desnecessariamente. Mas, portanto, finalmente está a andar, há um processo burocrático que não é fácil, a transferência da propriedade, mas que se tornou mais simples quando eu perguntei então porque é que não abandonavam a permuta e faziam o centro de saúde na Francisco Metraço. O processo tornou-se todo muito mais fácil e começou a andar. Agora, não tem ainda prazo para arranque de obra e há um problema com as atuais instalações. Ora, a garantia que eu tenho do presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo é que, ao contrário do que é a intenção dos proprietários do centro de saúde, não poderão retirar.
o centro de, ou seja, não se retira um centro de saúde como se retira um Burger King de um edifício quando se é proprietário dele, não é? Há uma série de princípios de interesse público que não são fáceis para um despejo desses. E, portanto, eu prevejo que com maior ou menor dificuldade o centro de saúde ali estará até que seja construído o novo na Rua da Estrela, cujo último prazo que eu vi é 2026 para a conclusão da obra. É lamentável que se tenham perdido mais de um ano no processo, porque a CERU, porque a Sociedade de Reabilitação Urbana ficou, que é a entidade responsável pela obra, ficou sem administração nomeada por motivos que eu não consigo explicar, mas por acaso gostava que fossem explicados. E pronto, e portanto chegamos a esta situação, que é o centro de saúde terá que ser mantido ali com maior ou menor dificuldade até chegarmos a 2026. Não tenho nada de mais concreto do que estas previsões para partilhar, porque o processo está muito atrasado. Julgo que terei respondido a todas as questões. Sobre higiene urbana, em primeiro lugar, não só fui como continuo a ser. E serei, enquanto for autarca em Campo de Ourique, serei eu o responsável pela higiene urbana. Sobre o tema das lavagens, há um problema que não é do bairro. É um problema do mundo, que também se sente no bairro e que, eu confesso, a minha posição poderá ser criticável. Admito que haja muita gente que discorde dela, eu em consciência não posso tomar outra e não tomarei, e será porventura um dos motivos pelos quais, enquanto for autarca em Campo de Ourique, manterei este pelouro, é para não expor ninguém a esta decisão que é minha, e que não obrigarei ninguém a pagar e a viver com ela. Não há meios em Lisboa ou em Campo de Ourique para lavar ruas sem recurso à água potável. Lavar uma rua gasta, não são milhares, são milhões de litros de água. Ora, nós começámos por tomar esta decisão em 2021, dando resposta a um quadro de seca severa perante o qual nunca nos tínhamos visto confrontados. Nunca tínhamos tido uma declaração do Ministério do Ambiente de situação de emergência de falta de água. Acontece que desde 2021 a decisão nunca mais pode ser tomada noutros pressupostos. Tivemos todos os verões declarações de seca severa no território nacional e, portanto, aquilo que foi a nossa decisão foi de não avançar com lavagens generalizadas com recurso à água potável. Ora, face a isto, adquirimos um veículo destinado a fazer lavagens pontuais. Ora, que faz não só a lavagem de algumas papeleiras que muitas vezes têm concentrações de cheiros, mas todas as zonas onde temos identificado uma concentração de cheiros ou as negritudes que identifica. Ainda em relação a isto, e portanto, mais uma vez, e aí temos uma linha verde, e portanto é gratuito essa intervenção, a sinalização destas áreas inclui essas áreas no nosso circuito de lavagens, e portanto passamos a fazer uma lavagem, porque também há uma coisa que é certa, que é, esses sítios onde existe essa negritude, quer dizer que os cães ali fazem e ali farão. Os cães fazem sempre nos mesmos sítios. E portanto, havendo a identificação nesse circuito, entra no nosso trabalho de... Deixa-me só acabar. Entra no nosso trabalho de identificação de lavagens. Em relação ao tema, já agora, sobre os cães, nós temos vindo a pedir à Câmara Municipal e às dezenas de associações ambientalistas que há neste país um parecer sobre qual a forma de criar um comportamento ambientalmente sustentável e tornar o problema do xixi de cada cão um problema do dono, que é quem tem que o resolver, e não nós como sociedade temos que resolver o problema dos milhões de cães que para aí temos.
não é um tema que tenha gerado entusiasmo. Nem num encontro internacional de higiene urbana onde eu fui em 2019, ninguém quis saber deste problema. Bom, por acaso... O microfone é muito desagradável. Por acaso, um jornalista, o Filipe Santos Costa, mudou-se para Tóquio há talvez uns 4 anos. E um dia tropecei numa explicação do Filipe Santos Costa sobre qual é o método utilizado no Japão. E, portanto, cada dono de cão anda com uma garrafa de água e faz a diluição do líquido tóxico do seu cão. Pronto. Sem a utilização de detergente, porque isso tem um problema na contaminação dos recursos hídricos, mas a diluição sai e corre por conta de cada um. Nós faça isso, e eu tenho sido vítima, acho que fui uma das cobaias que mais sofreu com esse problema. Produzimos uma série de garrafas que distribuímos, tal e qual como distribuímos os ossos para a recolha dos dejetos, distribuímos aos donos dos cães para que possam lidar com o problema. Havia um problema no protótipo, estão a ser corrigidos, mas continuamos a fazer a distribuição, porque o problema pode ser só do meu, mas é esse o outro caminho que vamos fazer, é um caminho de responsabilização de cada dono. Sobre o tema lavagens, repetir, perante a reclamação, entram naturalmente no nosso circuito. Força. Sim, por acaso lamento dizer-lhe, mas não ajuda. Ou seja, não. O que não significa que não façam falta. Agora, tal e qual como as fronteiras administrativas da cidade têm a enorme vantagem de não estarem moradas. E, portanto, apesar de haver uma fronteira, se eu fizer um dog park a 50 metros do que já existe, ele continua a estar a 50 metros, independentemente da freguesia mudar. Não. E por isso eu admito que venha a surgir. Não significa que a resposta não existe. Onde a resposta verdadeiramente não existe é na Praça Gorjol do Amaral, porque o parque que existe também é próximo, já agora, mas é separado por uma escada. Eu compreendo que não seja uma resposta adequada para os animais de estimação. No caso que identifica entre o adro da Igreja, apesar de estarmos em discussão com a Câmara para a inclusão no projeto de um dog park nesse espaço, ele, na verdade, continua a estar muito próximo do da Estrela, que já agora é raríssimo estar cheio. Sobre o impacto, os dog parks são equipamentos de bem-estar animal muito mais do que de higiene urbana. Por um motivo simples, que é os cães não são convencíveis de que têm que esperar desde a porta de casa até ao dog park. Isso não... Durante anos, aliás, a Câmara instalou casas de banho para cães, que não funcionavam por isso. E para a urina dos cães então não funcionam mesmo, mas nem vão melhorar minimamente o problema. Vão, de facto, resolver outros problemas. Por exemplo, o problema dos cães que são soltos selvaticamente em relevados onde não podem estar. Isso, por exemplo, fica resolvido. E isso estrutura. Claro que o problema é dos donos, mas veja, mas é que, ao contrário dos jets caninos, que o problema está resolvido e foi abandonado, não tem nenhuma comparação com o que tínhamos lá. Bom, e se não estivesse na lei, então garanto-lhe que era o fim do mundo, não se podia viver aqui. Agora, há um caminho que tem que ser feito e é o que lhe digo. Há anos que andamos nesta discussão e não há ninguém que queira saber deste problema. Desde 2017 foi um dos problemas que tentámos resolver em encontros internacionais, até em encontros internacionais de higiene urbana. Não era um problema que ninguém quisesse discutir. Nenhuma, tanto a Associação Zero não deu sequer resposta, acabou por dar uma resposta que tinha outras coisas para fazer, era inventar teorias sobre raízes que comunicam quanticamente e outras teorias disparatadas que tal. E, portanto, é um caminho de responsabilização que tem que se fazer. Nós, e essa é a percepção que eu tenho, nós podemos exigir com maior facilidade a responsabilização de cada um. Eu já vi.
se lhe dermos condições para que as pessoas o façam. Esta é a minha opinião. Em relação às lavagens, é o que lhe digo, as lavagens pontuais aumentam, continuarão a aumentar e, portanto, estaremos em vias de ter um outro veículo com capacidade para poder dar esse tipo de resposta e, portanto, há aqui 2 pedidos à frente. Deixa-me só, antes de passarmos a novas intervenções, eu queria só perguntar aos senhores vogais se há alguém que tenha um problema de urgência que exige que passemos à ordem de... Portanto, é só porque também não posso perder o quórum deliberativo. Força. Então, muito brevemente, eu estou com um problema, eu esqueci-me da pergunta que me fez. Peço desculpa. O terreno da Ferreira Borges. Então, como disse, foi um dos terrenos propostos. O que estava previsto para aquele terreno era a construção de um parque de estacionamento provisório a ser utilizado durante as obras da expansão do Pátio das Sedas. Depois, o metropolitano propôs fazer ali o estacionamento de compensação do Jardim da Parada. A Câmara Municipal mostrou-nos uns desenhos, talvez há uns 5 meses, da hipótese de ali fazer um jardim que permitisse a ligação, ou que melhorasse a ligação daquele quarteirão, ao qual nós devemos parecer positivo, sinalizando esta importância de que o metro encontre uma solução qualquer. Propusemos um terreno que é ao lado da Junta, que está abandonado e para o qual nunca ninguém poderá construir brevemente, e portanto podia ser uma hipótese para fazer o tal parque provisório. Definitivamente o que é que acontecerá nesse terreno, não na parte mais próxima da Ferreira Borges, mas mais acima. Esteve durante muito tempo previsto a construção do quartel de Campo de Ourique, mas é o terreno precisamente onde está no plano diretor municipal a construção da nova sede da Junta de Freguesia, à qual, como disse no início, juntámos, ou fomos juntando ao longo do tempo, a sede da Universidade Sénior, o Centro Cultural e o Teatro em cada bairro, que o Sr. Presidente da Câmara prometeu na sua campanha e sobre o qual temos poucas novidades. Em relação ao tema Carris da Ferreira Borges, nós pedimos que fossem removidos. O Presidente Fernando Medina não era fã de retirar estrutura de elétrico. Foi difícil retirar da Rua de Campo de Ourique, e fomos nós que o fizemos numa obra delegada em 2021, no ano de eleições. Em período de eleições estava aquilo tudo virado do avesso. Retirámos o carril, o que tornou impossível que os elétricos voltassem a passar na Ferreira Borges, a menos que circulem para trás e para a frente. Mesmo para circularem para trás e para a frente, mais valia que fossem elétricos autotripulados, que hoje em dia já há veículos autotripulados que fazem esse caminho sozinhos, sem precisarem dos carris. Mas foi difícil, agora acho que está arrumado o assunto. Há 15 dias ou há 3 semanas recebemos uma nota da Câmara de que concordaram com a nossa proposta de retirar o carril. Porque até na discussão, nas muitas discussões que houve sobre o metropolitano, havia muita gente que dizia que o metropolitano não fazia falta porque se podia reativar o elétrico. Há uma diferença grande entre um comboio onde cabem 300 pessoas e uma caixa de madeira onde cabem 40. A Câmara Municipal, felizmente, conseguiu perceber isso, demorou, mas lá chegou a essa conclusão e, portanto, serão retiradas. Sobre as ecotrees, explicar primeiro o que são. São estruturas provisórias e precárias, onde, e são nossas, são da Junta de Freguesia, onde nós plantamos eras que, não sendo de facto uma estrutura verde que crie uma área de ensombramento relevante, não é? Cumpre 2 objetivos. Primeiro, capturam carbono, dada a quantidade de folhas que tem e da área verde que tem, captura carbono, e além disso protege as esquinas, ou seja, garantimos que onde existe aquela captura de carbono não existe um carro estacionado. Há uma que correu extraordinariamente bem, é um projeto piloto, temos 3 ou 4, tínhamos 4 instaladas, uma delas foi retirada porque morreu,
e, como todos os pilotos, temos para todos os gostos. Há uma que corre extraordinariamente bem na Tenente Ferreira Durão com a Almeida e Sousa. Está completamente verde e é muito bonita. E a dona da mercearia da frente enfeita como se fosse uma árvore de Natal quando chega a altura de Natal e corre bem. Há uma outra, 2 esquinas ao lado. Eu julgo que aquilo será a AZ de Gneco com a Infantaria 16. Não. A da Correia Teles já lá irei, que é um mau exemplo, e eu quero começar pelos bons. Há uma na AZ de Gneco com a Infantaria 16, onde aconteceu uma coisa extraordinária, que é alguém plantou melões. E os melões... Sim, juro, isto é verdade, podem lá ver. E os melões estão a crescer, que é mais extraordinário ainda para mim. E, portanto, nós agora vamos iniciar um processo de tentar descobrir quem é a pessoa e propor-lhe que se instale ali uma estrutura mais adequada para plantar melões. Cá para mim plantei melões, está tudo bem. E levaremos aquilo para o outro lado. Em relação à da Correia Teles, eu confesso que dói-me a alma, porque é no circuito onde eu passei os cães. Deve, além de me magoar a alma, e portanto vejo-a constantemente, além de magoar a minha alma, deve magoar bastante os sentimentos do chefe de divisão com quem eu vocifero, às vezes 2 vezes por dia, quando passo na flor, porque a certa altura também já é um exercício de frustração, não é? É óbvio que a flor não vai recuperar da manhã para a noite, mas eu, para chatear, chateio sempre 2 vezes por dia. Mas de facto o problema é, ela morreu, não pegou, terá que ser replantada, não se consegue replantar nada em setembro, morre tudo, e não conseguimos durante o mês de agosto, porque tivemos que dar férias ao pessoal, tirar a árvore, será retirada nos próximos dias, no próximo passará este inverno a crescer no posto de limpeza, ganha a estrutura para que possa ser reposta no mesmo sítio e pegue tal e qual pegou a outra. O objetivo, quando conseguirmos plantar árvores, que é aquilo que queremos, se a Câmara Municipal algum dia nos autorizar a plantação de uma árvore ou 2, essas estruturas podem rodar, podem ir para outros sítios e continuar pelo menos a garantir esses 2 objetivos. Uma esquina livre e captura de carbono. Não faz sombra, é verdade, é um defeito. É uma estrutura precária, reconheço, também não são muito bonitas, mas é a forma que temos de as produzir em casa. No fundo é a diferença de fazermos ou de não fazermos. Se as fôssemos contratar fora, não teríamos condições para as fazer. E agora sim, julgo que respondi a tudo. E agora, faça favor. Então, vamos por partes. O Largo do Rato, como é fácil de ver, tem um problema muito sério, que é possível ir de praticamente todo o lado para praticamente todo o lado, o que torna impossível atravessar o Largo do Rato. Eu durante muitos anos vivi na Rua de Sol ao Rato e atravessar da Rua de Sol ao Rato para a Rua da Escola Politécnica, por exemplo, é um exercício que exige atravessar para aí 6 faixas. E é impossível de fazer, leva montes de tempo, guardas mal postas. Aquilo que nós temos pedido, e ainda há muito pouco tempo insistimos sobre isso, é que seja retirado um dos sentidos à Rua de São Bento, que permite resolver esse problema da forma como abrem os semáforos e como todos os carros caem ali. Eu acho que pela primeira vez temos abertura da Câmara para discutir o assunto, mas estamos na fase de discutir o assunto. Estamos muito longe de ter problemas. Mas eu confesso que não me lembrava, falha minha, que houvesse ali uma concentração de atropelamentos. Eu admito que esteja identificada. Vou ver se, antes de resolver o problema definitivamente, não há coisas que se possam fazer para melhorar a segurança daquela passadeira. De certeza que haverá alguma. Em último caso, e porque é importante que as pessoas percebam que a participação resulta sempre em qualquer coisa, nós pelo menos pintar a passadeira vamos fazer ainda antes das chuvas, para garantir que pelo menos isso não é uma desculpa para que os carros passem ali de qualquer maneira. Okay? Mas já agora, se quiser, o meu e-mail está no site, faça o favor de me escrever quando entender, que eu prestarei todos os esclarecimentos que puder e agradeço ser recordado dos problemas que me vão passando, porque realmente não reconheço a minha dificuldade, às vezes falham-me coisas. Muito obrigado. Agora, espera lá, agora deixa só bater. Diga lá.
Obrigado. Eu, por acaso, só dar nota, podia ser um elogio simpático, infelizmente não é. A Comissão Nacional de Proteção de Dados deu-nos nota de uma decisão totalmente absurda que tornou impossível manter as reuniões públicas transmitidas online. Desde que eu sou Presidente Junta, em 2021, transmitimos todas, não em direto, mas publicámos todas as reuniões, e a Comissão Nacional de Proteção de Dados veio-nos agora dizer que para o fazermos temos que ter um servidor próprio para alojar os ficheiros. Coisa que torna obviamente impossível que aconteça, existe criação de plataforma, hardware, não sei o quê. Já agora, aproveitar que estamos aqui a discutir o tema, esta reunião em particular, o que eu pedia era que fosse cortada, as perguntas fossem convertidas para texto e os vogais podem ser apagados ou ensombrados se eles entenderem que não devem aparecer, e eu assino a declaração de consentimento. Isto é tão ridículo que a CNPD vem dizer que eu, que sou Presidente de Junta, tenho a obrigação de organizar estas reuniões, mas tenho o direito de recusar que a minha imagem seja usada em transmissões online. Isso é inacreditável. Um gajo agora pode exercer um mandato público e negar a partilha da sua imagem. É tão absurdo. Já fizemos um pedido de esclarecimento à CNPD, onde levar 15 anos a responder, como fazem a tudo. A decisão é para todos, é absurda, a decisão é ridícula. Há anos, aliás, bom, só 30 segundos de historiografia sobre este assunto. A primeira pessoa a identificar este problema foi o Pedro Santana Lopes, na Figueira da Foz, que proibiu a transmissão das reuniões. E eu não sei se terá sido ele que pediu à CNPD. Um ano e meio depois, a CNPD apareceu com esta teoria absurda e agora estamos proibidos de ter isto online. Além de terem que consentir todos vós, quer falem, quer não falem, todos os eleitos, todo não sei quê, os funcionários. Isto é uma coisa completamente absurda. Pronto, dito isto, temos que encontrar um modelo e, portanto, o modelo que vamos passar a usar para as reuniões públicas é esta, para as assembleias de freguesia, não sei qual é, logo vemos como é que fazemos. Os diretos eu posso falar, podem escrever, está tudo certo. Se fossem vídeos já não dava. Não, vocês podem escrever no Facebook e eu posso responder. Por acaso não sei se não tenho que assinar também um consentimento para os diretos. Ser multado por não consentir uma transmissão de mim mesmo era espetacular. Em relação ao problema da iluminação, nós hoje em dia, um dos trabalhos que nós fazemos, aliás, aproveitar para recordar os serviços que começa a ser à altura, estando a aproximar-se o inverno, de fazermos um novo levantamento de problemas de iluminação pública e, portanto, irmos trabalhar um dia à noite para ver como é que estão as lâmpadas. Isto é um trabalho que nós fazemos regularmente, a identificação de lâmpadas fundidas, mas passámos a fazer também a identificação de ruas excessivamente iluminadas. Há 2 casos muito flagrantes em Campo de Ourique, curiosamente um deles, e isto é só uma curiosidade e vou-me calar para tentar cumprir o seu pedido de respeitar a hora de jantar, um deles é muito interessante porque é a mesma rua, tem dos maiores déficits de iluminação pública e das maiores poluições de iluminação, que é a Avenida Álvares Cabral, que é brutalmente iluminada do antigo, como é que se chamava? O Vargas, o Vergas. Sim, o Jardim Cinema. Para baixo tem uma carga de iluminação brutal, que eu recebo imensas reclamações de vizinhos que dizem que parece de dia, e para cima, eu acho que houve uma altura em que não havia uma única lâmpada a funcionar. Agora está um bocadinho melhor, há para aí 3. E o outro é a Correia Teles. A Correia Teles é a mesma coisa. Os primeiros quarteirões da Correia Teles são uma loucura de iluminação pública, junto à Ferreira Borges, e depois os últimos quarteirões... A Luís... Não, mas eu estou só a dizer as que são excessivamente boas, não estou a dizer as que são más. É péssimo. Tem luz que nunca mais acaba à noite. É assim. Dito isto, e pedindo desculpas ao público, vamos entrar na ordem de trabalhos. Quem desejar usar a palavra e deixando esse meu compromisso, dispensando os vogais, eu cá estarei a responder a todas as questões que surjam até ter tudo esclarecido. Entrando na ordem de trabalhos. Começamos com uma proposta muito zelosa.
da proposta de decisão de adjudicação por ajuste direto simplificado para a prestação de serviços de cinema ao ar livre para o evento Placemaking, no valor de 5.009 euros. Pergunto se alguém deseja a palavra neste ponto. Não registro pedidos de palavra. Vamos então passar à votação. Pergunto quem vota contra. Não registro. Não. Agora é só para estes senhores. Agora só estes senhores. O público já pode participar depois. Agora só estes senhores é que jogam. Quem vota contra? Não registro votos contra. Quem se abstém? Não registro abstenções. Foi aprovado por unanimidade. Isto é um ajuste direto que tem que vir ao Executivo por 9,79 €. Este fica para seguir. Isto não vou votar. Isto é uma proposta de compra de sacos. São 1.600 € de despacho eu. Estamos aqui há muito tempo. Agora, uma proposta minha e do vogal Jaime Matos para a reparação, a abertura de um procedimento pré-contratual por ajuste direto, para a formação de um contrato de empreitada para a manutenção e reparação de vários equipamentos da freguesia de Campo de Ourique, nomeadamente mobiliário urbano, equipamentos escolares desportivos, culturais e administrativos, no valor de 11.900 €. Peço desculpa, mas a proposta não é autoexplicativa. Muito bem. Portanto, é o convite à apresentação de preço de várias empresas. É aquela equipa de manutenção que conversámos há semanas, que permitirá avançar mais depressa com uma série de trabalhos que, com meios próprios, nunca mais nos vamos despachar. Há alguns dos trabalhos de calçada que aqui falámos, a necessidade de reparar e retirar as grades do adro da igreja, que, como a Câmara não faz, vamos nós encontrar recursos algures para fazer, e outros trabalhos que tal, no fundo, a criação de uma equipa de manutenção que nos permita despachar o nosso pipeline de trabalhos pendentes. Há também trabalhos ao nível, julgo eu, do mobiliário urbano, da limpeza e da pintura de mobiliário urbano disperso. Portanto, pergunto aos senhores vogais se desejam usar a palavra neste ponto. Não registro pedidos de palavra, pelo que passo diretamente à votação. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra, a proposta foi aprovada. Quem se abstém? Não registro abstenções, a proposta foi aprovada por unanimidade. Proposta de decisão de adjudicação dos trabalhos complementares no âmbito da empreitada. Isto parece um episódio do Sim, Senhor Ministro. São trabalhos complementares no valor de 2.600 €. A proposta de adjudicação de trabalhos complementares no âmbito da empreitada de requalificação da Rua Silva Carvalho. Trabalhos normais de rapagem de uma obra que demorou alguns meses. Custou cento e poucos 80 mil euros ou 90 mil euros, e que tem aqui trabalhos a mais no valor de 2.700 €, como é hábito. Em particular, a necessidade de aumento da aquisição do material para o remate da envolvente do armário da redes, que não previmos que tivesse que ser naquela dimensão. O desmonte do marco dos Correios e a instalação tanto da vitrine como do novo marco do Correio, que já agora é horrível, mas a culpa não é nossa, a culpa é dos Correios. Os Correios é que nos dão os marcos para instalar, não é uma competência que nós possamos ter. Pergunto aos senhores vogais se desejam usar a palavra neste ponto. Não registando pedidos de palavra, passamos à votação. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Quem se abstém? Não registro abstenções. Foi aprovado por unanimidade. Por último, a proposta de decisão de adjudicação, trabalho de grande dimensão, de identificação de todas as nossas necessidades para melhorarmos a nossa digitalização de processos, nomeadamente a garantia
de que cada reclamação que entra na Junta, a partir do momento em que esta proposta for aprovada e este serviço implementado, acaba um problema que temos hoje, em particular tenho eu, que é desaparecem os pedidos que ficam perdidos. A partir daqui, cada processo passa a ter sempre definido onde é que está parado, quem é que o recebeu, quando é que o recebeu, toda a informação passa a fluir dentro da mesma plataforma e, portanto, até para mim, até quando eu próprio respondo a reclamações, coisa que faço diariamente, deixo de ter aquele problema que é não sei onde chegou o e-mail, quem me reenviou o e-mail, em qual dos meus e-mails está, chegou pelo Facebook, chegou pelo Instagram, chegou pelo telefone, está num papelinho do telefone, está digitalizado e enviado para o e-mail o papelinho do telefone. A partir daqui há uma ferramenta e tudo corre dentro desta ferramenta. É também particularmente relevante para o acompanhamento de IPA Accountability. No caso, ainda bem que disse isto porque lembrei-me de outro problema, do histórico das intervenções sociais e dos apoios sociais que damos às famílias, que passam assim a ter uma plataforma própria que garante o rigor dos dados, ao contrário do trabalho que tem que ser feito hoje, que é um trabalho manual, e não tanto por estar sujeito a erros, mas pelo trabalho excessivo que tem, em particular, senhora chefe de divisão, em manter os dados ocultos para que possam ser votados, como serão hoje aqui. A nova plataforma passará também a integrar este tipo de resposta. Depois de enunciadas todas as maravilhas que será, o preço, 24.848 euros. Pergunto aos senhores vogais se algum deseja usar a palavra neste ponto. Não registro pedidos de palavra, pelo que passo à votação. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Quem se abstém? Não registro abstenções. Foi aprovado por unanimidade. Dar nota para a ata, em particular para efeitos das votações, que o Sr. Vogal Hugo Vieira da Silva, que se encontra presente na folha de presenças, teve de abandonar a reunião, julgo eu, a 7:15, não tendo participado por isso nas votações que decorreram posteriormente. Por último, a aprovação habitual da proposta de pagamento de despesas de agregado familiar ao abrigo do Programa Municipal Fundo de Emergência Social, este mês com o valor de 3.800 euros, distribuídos por 3 agregados familiares, destinados à aquisição, todos eles, portanto são encargos com educação, aquisição e reparação de bens, de serviços essenciais e indispensáveis à subsistência e à manutenção de vida condigna do agregado familiar. O agregado A, o valor de 1.407 euros, o agregado B, o valor de 1.092 euros, o agregado C, no valor de 1.354 euros. Os processos, como sempre, foram assinados previamente por mim e, portanto, aquilo que peço ao Executivo é a retificação das minhas decisões, de acordo com o parecer dos serviços, elaborado tanto pela assistente social, verificado pela chefe de divisão. Pergunto aos senhores vogais se algum de vós deseja usar a palavra neste ponto. Por acaso gostava de ter temos para aí os números de execução disto? Se não temos, pode vir à próxima, mas por acaso podia passar a vir com uma folhinha, só porque é importante, já agora dizer na reunião pública em que estado está a execução anual do projeto. Hoje não tento, está tudo bem. Só votar a minha autorização, por favor. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Quem se abstém? Não registro abstenções. Foi aprovado por unanimidade. Pergunto aos senhores vogais se alguém deseja prestar alguma informação fora de tempo. Não tanto cá o vogal Hugo Vieira da Silva, vamos perder aquele momento do declamar da agenda da biblioteca, vamos ter que sobreviver sem ela. Dar nota aos presentes do calendário. Já agora, há aqui um post-it que eu não detecto o significado. Dizem anexo caso seja aprovado e tem uma série de... deve ser para eu assinar amanhã, não é? Ok. Peço desculpa pela interrupção. Dar nota do evento, que já aqui discutimos, mas aproveitar para detalhar um pouco mais. Dos dias 9 a 17 de setembro, o alargamento do Jardim da Parada
até às fachadas dos prédios, a ocupação dos espaços, esplanadas comunitárias, um novo espaço de street food, workshops, atividades, desporto, aulas para todas as idades, ateliês para os mais novos, insufláveis, circuitos de bicicleta infantil, hora do conto, boxe, fitbox, ginástica sénior, capoeira, hip-hop, passeio de bicicleta para todos, concertos em 7 dos 9 dias, cinema ao ar livre. Será comunicada... Quando é que sai esta comunicação? Alguém me sabe responder? Saiu hoje? Já saiu no domingo, portanto já está nas nossas plataformas digitais a totalidade do programa. Julgo que não está o filme do cinema ao ar livre e, portanto, eu aproveito para anunciar. Depois de muitos avanços, está? Afinal está, pronto. Mas é uma mamia de qualquer maneira. E andou para trás, para a frente, eu achei que tinha acabado por não ficar na peça. E, portanto, como digo, um teste, a demonstração do que pode ser a apropriação daquele espaço ou a demonstração do espaço que desperdiçamos com automóveis, independentemente de ser necessário criar lugar de estacionamento. Como disse, acho que é importante que seja feito estruturado, de modo pesado e dando uma resposta para todos e não criando insegurança e roubando quase metade do único jardim que temos no centro do bairro. E agora, sem mais informações a prestar, conforme prometido, não sei se alguém tem mais alguma pergunta que deseja colocar depois da ordem do dia. Não tendo pedidos de palavra, agradecer a todos, aos resistentes até à última hora, a grande participação. Da nossa parte, cá estaremos. Dar apenas nota de mais uma coisa, peço desculpa, teremos aqui dia 7 a discussão pública da Rua Ferreira Borges, depois no dia 8 tínhamos o Arco Carvalhão, mas eu adiei para 13, e teremos a Praça Afonso do Paço, mais perto do final do mês, eu julgo que ainda não tem data. Portanto, teremos várias discussões públicas. Tem data? É outubro, mas não tem data ainda, certo? 7 de setembro. Quinta-feira temos a Ferreira Borges. Na semana seguinte temos o Arco Carvalhão e teremos em outubro... exato. É para dar tempo do responsável voltar de férias. Teremos a discussão da Praça Afonso do Paço, ainda tudo em fase, não o da Ferreira Borges, mas as outras ainda em fase de estudo prévio, para que possamos fazer ajustes conjuntamente. Dia 2 de outubro teremos a Praça Afonso do Paço, portanto teremos muitas discussões públicas nos próximos tempos e, portanto, aos habituais das discussões públicas, até quinta-feira. Aos restantes, até à próxima. Muito obrigado.